Então, boa noite a todos. Agradeço a presença, por terem atendido ao nosso convite para estarem aqui hoje. Temos moradores aqui da região, lideranças comunitárias, representantes de autoridades, de vereadores, a equipe da Águas de Joinville, da Future History, que está aqui também. Muito obrigada. Bom, estamos aqui hoje, então, para a consulta pública, referente à requalificação ambiental das antigas lagoas de tratamento, próximo à estação de tratamento de esgoto Jarivatuba, a ET Jarivatuba. Lembrando, eu quero agradecer também à escola, a diretora Juliana, que cedeu o espaço, né, para proporcionar, fazermos aqui a audiência desta noite. A gestão dessa consulta, então, está sendo realizada pela equipe de responsabilidade social da Águas de Joinville. Meu nome é Alessandra, eu sou assistente social, e também está a equipe aqui da supervisão, a Bruna, a Aline e demais representantes aqui da Águas de Joinville para dar apoio ao evento desta noite. É importante todos assinarem a lista de presença. Ela está ali na mesa à frente, mas a gente também, para facilitar, a gente pode passar aqui, para que todo mundo presente possa assinar e registrar. Bom, não estou vendo criança essa noite, mas, de qualquer maneira, a gente dispõe de um canto aí com monitor para, caso apareça alguma criança, ela poder ter o espaço dela apropriado. O tempo de duração desta audiência está prevista de 1h30, então, 1 hora para a exposição e mais 30 minutos para as manifestações, perguntas e respostas. Caso necessário, prorrogamos por mais 30 minutos. Ao final, então, os interessados, também temos uma avaliação de reação aqui. Para nós é importante que vocês preencham para a gente saber como é que foi a condução, como é que vocês avaliam esse evento de hoje. Bom, sobre as manifestações, uma consulta pública, ela é para participação. Então, vocês poderão se manifestar essa noite, e ele é através de um formulário, né, para inscrição ou para escrever a sua pergunta, a sua manifestação. Então, o formulário ele tem o nome, o telefone, então vocês fiquem à vontade, né, em estarem preenchendo esses dados. Para nós é importante para identificar se você é uma liderança comunitária, morador de qual bairro aqui da região. E tem 3 opções de manifestação. Você pode se manifestar. Eu desejo falar, então você poderá ter o microfone para falar com tempo máximo de até 3 minutos. Eu posso ler, eu serei a moderadora desta noite, então eu posso ler a manifestação, ou apenas você pode assinalar que deseja constar em ata, então ela não será lida. E então você preenche ali o assunto, a manifestação que você deseja que seja apresentada. Cada participante que entrega o formulário, então, terá o prazo de 3 minutos para falar, e será por ordem, pela sequência de entrega. Então, vamos enumerar os formulários e eu vou chamando, então, conforme a sequência. Ressalto, por questão de ordem, que, se houver novas perguntas, o manifestante terá que fazer uma nova inscrição, tá? Para a gente colocar em ordem também, respeitando a participação da grande maioria. Então, hoje, como vocês estão vendo, essa consulta pública ela está sendo gravada, né? Será depois colocada no YouTube, para depois terem uma nova oportunidade e quem também não está presente poder assistir à apresentação desta noite. E os registros, então, todas as manifestações e tudo que ocorrer aqui será registrado em ata, também disponibilizado após no site da Águas de Joinville. Bom, essa consulta pública, essa audiência de hoje, ela foi bastante divulgada. Temos no site da Águas de Joinville, ao entrar no site, já tem o banner ali conforme a imagem
consulta pública, e esse, então, remete ao link da consulta pública e os documentos, análise ambiental e social e o plano de gestão ambiental e social que serão apresentados hoje. Então, esses documentos já estão lá no site desde o dia 29 de junho. Também fizemos a divulgação nas nossas redes sociais, ali tem a imagem do Instagram. E-mails, né? Hoje a gente tem presença de vereadores, a gente convidou os vereadores também. Grupos de WhatsApp, pedimos auxílio aí para as lideranças também estarem divulgando. Muito obrigada. Fizemos também a divulgação com cartazes em pontos estratégicos aqui dos bairros, panfletagem também nas casas dos moradores, em torno de 300 convites entregamos. E aqui a imagem de alguns cartazes daí também para a divulgação desta audiência pública. Bom, agora eu passo, então, a palavra para o nosso diretor de expansão, César. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a presença de todo mundo numa noite fria, né? Mas para estar escutando aqui o trabalho e a apresentação que a companhia, junto com a empresa Fito Restore, vai mostrar todo o trabalho e o levantamento que foi feito. Como você já tem acompanhado em outras oportunidades, a gente já vem demonstrando a evolução desse projeto, né? E só destacar que como chegamos aqui, desde a desativação das antigas lagoas de tratamento, que davam aquele cheiro, incomodação na comunidade, a gente conseguiu desativar elas, temos uma estação de tratamento bem moderna no lugar, porém a companhia tem o compromisso de restaurar, né, reabilitar, fazer a recuperação dessas lagoas. E aí a gente fez o processo licitatório e contratamos a empresa Fito Restore, que fez um trabalho bastante importante, bastante técnico, que é o que vai ser demonstrado. Mas o que a gente quer destacar aqui é o compromisso que a companhia tem de fazer esse projeto. A gente está em fase de conclusão, e assim que a companhia tiver o projeto, vai já estar correndo atrás, buscando os recursos para colocar ele em execução, para, no mais breve possível, poder ter esse trabalho saindo do papel. Então, o que é bem importante aqui é deixar destacado essa questão, que hoje é o projeto, e assim que a gente tiver os recursos, a gente vai conseguir tirar do papel. As regras, a Alessandra já conseguiu colocar para todos. Convidamos a todos que participem, tirem suas dúvidas, que é o momento para a gente estar contribuindo para esse projeto, né? E, eventualmente, algumas sugestões que possam ser levantadas aqui, a gente poder agregar na medida do possível ao projeto. Então, mais uma vez, agradeço e passo a palavra para a Fito Restore. Obrigada, César. Bom, você já fez uma ótima introdução, mas eu vou falar muito brevemente para vocês. Assim, a gente quis trazer num slide sintético um pouco desse trabalho durante essa jornada que vem acontecendo, porque é isso, né? Esse contrato é um contrato que iniciou lá no finalzinho de 2024, né? Foi um contrato que foi feito a partir de uma licitação, de um termo de referência bastante denso, exatamente porque a CAGE já vinha com essa ideia, desde o início, de fazer um processo que conseguisse integrar uma série de fatores, né? Então, para a gente olhar para o meio biótico, então, para a gente olhar para a fauna, para a flora, fazer um diagnóstico da região, fazer uma coisa bastante completa, analisar a água, analisar o lodo, analisar toda a região ali do entorno, para a gente conseguir propor uma solução, né, e detalhar uma solução, selecionar uma solução que, de fato, respondesse uma série de problemas de forma integrada. Né? Então, a ideia aqui não foi só acabar com o cheiro, não foi só fazer a requalificação, mas a gente vai mostrar para vocês que a ideia foi resolver uma série de coisas que a gente foi identificando durante esse processo, que ele foi longo, ele foi, né, cansativo, a gente sabe que estava bastante tempo acontecendo, mas esses processos são importantes para a gente conseguir chegar num resultado que, de fato, seja definitivo e que a gente consiga usar esse espaço da melhor maneira possível, né? Buscar um processo de renaturalização, usar o espaço para que ele, né, para a capacidade que ele pode ser usado lá na frente. Então,
Basicamente, o que eu queria trazer muito nesse slide é que a gente fez uma série de processos, né, anteriores ao projeto. Então, por exemplo, a gente começou lá no plano de trabalho e aqui nos levantamentos e diagnósticos a gente estudou todas essas disciplinas que eu comentei com vocês para olhar de forma integral para o território, né, para olhar para as pessoas, para olhar para a fauna, para olhar para a flora, para olhar para a água, para olhar para o lodo e aí partir de fato por um processo de detalhamento de projeto e escolha de solução, que também foi discutido com vocês várias vezes, principalmente com a CAGE, né? Nesse momento a gente tem trabalhado muito em parceria com eles. Então a gente já conseguiu vencer essas primeiras 3 etapas aí por completo. A gente está finalizando a 4ª e a 5ª etapa, que é de fato o projeto de requalificação ambiental e os estudos ambientais e sociais. E aí eu vou chamar aqui na frente o Lucas e a Bianca vão continuar para contar um pouco para vocês desse projeto, né? Para o avanço desse projeto, explicar como é que isso vai funcionar. E na sequência também o Marcelo, que está aqui na frente, vai contar um pouco para vocês dessa última etapa, que é dos estudos ambientais e sociais. Então, tudo foi pensado desde o início para que não só a gente conseguisse fazer um projeto integrado, como a gente já comentou, mas que também a gente já preparasse o projeto para obter financiamento. Então, tudo isso foi pensado desde o início pela CAGE e a gente está aqui como grande operadora desses objetivos para fazer isso acontecer, para que no final a gente consiga esse recurso o mais rápido possível e tire isso do papel. Isso é tão interessante para vocês, para a gente, para a CAGE, todo mundo quer ver isso sair do papel de fato. Então, para vocês. Então, eu vou começar explicando, né, o que é o projeto, né? O projeto de requalificação ambiental, né, das lagoas, das antigas lagoas da ET Jarivatuba, ele consiste em 2 fases, né? Sendo a primeira fase focada no manejo e tratamento do lodo, que serão trabalhadas nas primeiras lagoas, né? E uma segunda fase, que é a fase de projeto de infraestrutura verde, né? Eu vou explicar mais à frente o que consiste em cada uma dessas fases, né? Mas, de forma geral, o projeto ele visa contribuir aí para conservar, valorizar e enriquecer o patrimônio natural local, né? Através, então, da requalificação dessas lagoas e trazendo aí valorização paisagística para o local e propiciando, né, a criação de um ecossistema planejado, né, com condições adequadas para que o próprio ambiente se recupere, se regenere através de processos naturais biológicos, né? A primeira fase do projeto, né, ela é focada então no lodo, né, no manejo e tratamento do lodo. Essa primeira fase ela é dividida em 2 etapas, né, sendo a primeira etapa a remoção mecanizada do lodo presente na antiga lagoa de lodo, né. Então aqui em amarelo a gente destacou onde que está localizada a antiga lagoa de lodo, né. E esse processo ele funciona da seguinte maneira: vai ser feita a retirada do sobrenadante, né, da parte líquida através de um bombeamento, seguida então da secagem do lodo, né, por incidência solar, e então esse lodo sedimentado vai ser retirado de forma mecanizada da lagoa, né, da lagoa de lodo. Esse processo todo tem uma duração estimada aí de 7 meses. Nas lagoas anaeróbias, né, nas antigas lagoas anaeróbias, vai ser feito um processo denominado fitorremediação in loco, né? Esse processo ele visa tratar in loco, né, o lodo presente na lagoa. Inicialmente, vai ser feita a remoção, a retirada do sobrenadante por bombeamento também, seguido da secagem do lodo, né? E ao invés de retirar esse lodo e dispor em algum outro ambiente, né, vai ser feito a implantação do sistema de fitorremediação in loco. Então, vão ser plantadas macrófitas que vão fazer o processo de recuperação, né, desse lodo, né, desse tratamento desse lodo, de forma que ele fique estável e tratado ali nesse mesmo local. Isso dispensa, por exemplo, a necessidade de destinação desse lodo para um outro ambiente, né, que causaria alguns impactos ambientais que podem ser reduzidos através dessa solução, que é uma solução baseada na natureza, né. Esse processo de fitorremediação in loco, ele tem uma duração estimada de 1 ano e 12 meses, né, a partir do plantio, né? E eu vou passar aqui para a Bianca explicar um pouquinho sobre quais são as espécies que vão ser plantadas, então, aqui no jardim de fitorremediação.
Bom, pessoal, a gente está falando muito sobre, a gente está usando essa palavra, né, a fitorremediação, mas a fitorremediação é importante de explicar para vocês que ela é um tratamento feito a partir das plantas, então, como o Lucas comentou, né, essas plantas elas têm um poder depurativo, elas têm um poder de tratar esse material que está nesse local e transformar ele num solo estável comum. A gente está utilizando algumas espécies que elas têm um poder maior de fazer isso na natureza. A gente tem como medir isso. Então, a gente está usando algumas espécies que são espécies nativas, então elas estão adaptadas à região. São espécies que também são encontradas em outras regiões do Brasil, elas são nativas brasileiras. E elas são da Mata Atlântica, que é o bioma que Joinville está inserida, e elas são também, de transição, então elas também podem ser encontradas na Restinga, que também é um ambiente que existe na região de Joinville. Essas plantas, elas vão consumir, ao longo do tempo, todo esse material e vão conseguir transformar ele em um solo estável. Então, a gente tem algumas plantas aqui que, além delas terem o apelo paisagístico, estético, que deixa, né, que deixa o nosso tratamento bonito, elas têm o objetivo principal não é a beleza, então não é só um jardim ornamental, ele tem um objetivo técnico atrelado. Então, outra coisa que é importante de dizer também, como elas são espécies nativas, elas estão perfeitamente adaptadas também à fauna da região. São espécies que atraem espécies de fauna polinizadoras, então elas vão atrair outras espécies de pássaro, vão atrair insetos, vão atrair outros animais que podem se aproveitar dessas plantas também. Elas vão se alimentar e vão fazer a polinização de outras plantas da região. Então, nessa etapa de fitorremediação em loco, né, só explicando um pouquinho sobre como que funciona esse processo, então, de estabilização do lodo, né. Inicia, então, a partir do plantio, a penetração das raízes nesse solo, nesse lodo, né, e aí a gente começa a fazer o acompanhamento aí desse crescimento das macrófitas, né, dessas plantas, né. As raízes, ao infiltrar aí no lodo, elas vão começar a aerar esse lodo, né, estruturando, então, uma microbiota, né, uma comunidade microbiológica ali ativa para que faça a mineralização, né, a parte de equalização assim, desse lodo, né, tratamento desse lodo. Então, o material vai começar a ser degradado, né, essa matéria orgânica presente no lodo vai sendo degradado a longo prazo, né, por isso que o período aí desse processo de fitorremediação é de 6 anos e meio, né? E vai transformando, então, esse lodo em um material que a gente chama de humus, né? Um humus estável, né? Um solo estável. E aí, ao final do processo, a gente vai ter um solo, então, estruturado no próprio local. Então, a gente não precisa aí, no caso, ter que dispor esse material num outro local, ter custo com transporte, ter problemas ambientais associados ao transporte, enfim, né? A gente vai ter esse local tratado, né, o solo mineralizado, e aí sendo possível, inclusive, usar esse espaço para outros fins. Né? Então, aqui a gente tem uma imagem ilustrativa dessa solução, né, de fitorremediação. Então, o plantio das macrófitas ilustrado dessa forma, né, nas lagoas anaeróbias. Na segunda fase do projeto, né, nós temos o projeto de infraestrutura verde. Né? O projeto de infraestrutura verde ele se concentra nas antigas lagoas facultativas e de maturação. Então, essas duas primeiras maiores são as facultativas e, no final, as de maturação ali. Né? E esse projeto ele consiste em implantação de duas soluções baseadas na natureza também, denominadas jardins filtrantes e margens plantadas. Os jardins filtrantes estão destacados aqui em vermelho. Eles vão ser localizados no início das lagoas facultativas, né? E as margens plantadas estão destacadas em amarelos, né? Então são margens mesmo que serão plantadas na borda dessas lagoas, também para auxiliar aí o processo de regeneração, né, natural, proteger também a qualidade dessa água e também favorecer a questão da biodiversidade. Então, como eu já havia dito, né, o projeto de infraestrutura verde ele consiste nesse tratamento das águas que estão presentes nas lagoas facultativas de maturação, né, com o objetivo, então, de promover a longo prazo, né, a melhoria da qualidade das águas ali presentes nessas lagoas, né, favorecendo, então, o processo de requalificação dessa área por meio
desse enriquecimento das relações ecológicas ali no local. Aqui eu tenho uma imagem ilustrativa sobre como funcionam os jardins filtrantes, né? Nada mais são do que uma estrutura de filtro com brita, né? Onde também são plantadas as macrófitas e por meio do qual a água ela penetra, né? Flui, né? Por meio desse filtro e depois ela circula por meio das lagoas, né? Por um processo de recirculação, né? Vale destacar aqui que no projeto foi considerado também a captação da água do córrego, né? Então, entre as lagoas anaeróbias, né, que é do processo lá de fitorremediação, e as lagoas facultativas, que já é desse processo de infraestrutura verde, existe um córrego que passa ali no local, né? Esse córrego tem uma certa vazão, parte dessa vazão vai ser canalizada para dentro do sistema, né, para a gente poder também contribuir na requalificação, né, na melhoria da qualidade da água desse córrego, né? Então vai ter um sistema de captação dessa água, né, somado a um sistema de recirculação lá no final do processo, né, que vai passar através dos filtros plantados e destinar essa água, então, vai percorrer pelas lagoas e no final do processo também tem um sistema de extravasão, para que em casos de chuvas em excesso, né, um superávit hídrico, essa água possa extravasar sem causar prejuízo à solução que a gente está implantando. Bom, pessoal, quando a gente... Oi? Quando a gente fala das lagoas, a gente tá falando sobre um ambiente que é artificial, né? Então, essas lagoas, elas não estiveram sempre ali, elas não foram conformadas pela natureza, elas foram construídas. E elas tiveram o seu uso, e agora como a gente já está tratando sobre um ambiente que está sendo abraçado pela biodiversidade, a ideia é que a gente mantenha essas lagoas com essa manutenção desse estado novo que a gente pretende dar. Então, a ideia é que a gente reproduza, dentro dessas lagoas, com as margens plantadas, a ideia das zonas ripárias. Para quem não conhece, as zonas ripárias elas são aqueles trechos que a gente vê na beira de lagoa, na beira de rio, que fazem parte do ambiente aquático, né? Então, são trechos da natureza que servem como transição do aquático para o terrestre, e ali existe todo um ambiente, existem animais que se aproveitam daquilo, e aquilo também serve para depurar água, né? Para depurar nutrientes e qualquer sedimento que possa vir a aparecer naquele corpo d'água. Aqui ele teria a mesma função. Então, a gente está querendo criar isso, a gente está construindo isso para que isso seja naturalizado. Então, a gente sabe que o ambiente das lagoas, hoje, ele é abraçado já pela fauna, pela flora, ele já está inserido num ambiente próprio. E a ideia é que seja, de fato, agora, parte pertencente a tudo aquilo. Então, a ideia é que a gente recrie esses ambientes dentro das lagoas, em alguns trechos, aqueles trechos que vocês viram em amarelo, e que a gente consiga construir essa mesma zona de raízes que a gente está propondo nos jardins filtrantes e no jardim de fitorremediação, com as plantas macrófitas, que são plantas aquáticas adaptadas ao meio aquático e úmido, e que a gente consiga trazer, então, tanto esses animais quanto esses micro-organismos que também atuam ali para depurar esses nutrientes que existem hoje na água, que sempre vão existir, né? Eu digo sempre vão existir, porque até quando a gente vê num rio ou numa lagoa natural, existem nutrientes que acontecem ali naturalmente por animais, por outras plantas que estão em decomposição, mas a ideia é que isso seja naturalizado, que não fique sobrecarregado como está hoje. Então, a ideia é manter... Então, a ideia é construir e que, no final, quando a gente tenha tanto os jardins filtrantes quanto as margens plantadas construídas, é essa imagem final. Então, aqui embaixo, a gente tem essa faixa, que é a dos jardins filtrantes, que o Lucas comentou antes. E, no entorno das lagoas, a gente consiga construir esses aglomerados de vegetação para que esses processos continuem acontecendo ao longo do tempo. E aí, uma imagem mais aproximada, então, quem estiver andando no entorno das lagoas consiga ver essa vegetação acontecendo, os pássaros se aproveitando disso, todos os animais vivendo e conseguindo promover um equilíbrio mesmo nesse espaço, né? Que a gente já sabe que eles já estão nesse espaço hoje, a ideia é que eles
tenham cada vez mais equilíbrio ao utilizar dessas lagoas. Agora eu passo a palavra para o Marcelo. Não tem laser, né? Tem? Excelente noite a todos vocês. Obrigado aí pelo espaço para poder estar falando aqui com vocês a respeito desse trabalho. Meu nome é Marcelo da Costa, eu sou consultor em políticas de salvaguardas ambientais e sociais. Faço parte da equipe da Fito Restore, desenvolvendo esse trabalho com eles. E a minha função foi trabalhar nesses estudos ambientais e sociais. Tá? Foi falado no início a respeito de uma série de diagnósticos que foram feitos para a elaboração do projeto. Mas também para estudos ambientais e sociais, a gente também fez outros diagnósticos complementares para este tema. A gente sabe que o projeto ele tem um cunho, um apelo, né, de melhoria ambiental muito forte, mas não por isso que a gente vai deixar de olhar para questões de impacto que o projeto pode trazer, principalmente na fase de implantação dele. Né? Se a gente vai fazer, por exemplo, vamos construir um jardim aqui no quintal da nossa casa, a gente vai ter ali embalagens, a gente vai ter poeira, vai ter ruído, né? Então são impactos que a gente não pode deixar de olhar, tá? Então, apesar de todo esse apelo ambiental muito forte que tem o projeto, que se busca uma qualidade socioambiental para essa região, para esse local das lagoas, né, a gente também precisa olhar para ter esses cuidados. E com essa visão, a CAGE ela adota uma política ambiental e social para todos os seus projetos e não é diferente aqui. Tá? Essa política da CAGE ela é baseada não só na legislação que precisa ser cumprida aqui no Brasil, mas em marcos internacionais, inclusive, para poder dar mais sustentabilidade para todo o projeto. Tá? Então, é essa parte que a gente vai falar agora. Depois da apresentação técnica do projeto, a gente vai falar a respeito, né, do controle dos impactos que a implantação do projeto pode trazer, né, que seja necessário. E são produzidos 2 instrumentos no bojo desses estudos ambientais e sociais. O primeiro deles é a avaliação ambiental e social, a gente chama pela sigla AS muitas vezes, e o plano de gestão ambiental e social, pela sigla PGAS. Tá? Esses 2 documentos, cada um deles tem uma função específica, mas eles são complementares. Até para dar um exemplo disso, o PGAS ele é basicamente ele nasce do desdobramento dos resultados da avaliação ambiental e social. Ele vai trazer questões práticas a respeito da avaliação ambiental e social. É importante destacar que esses documentos... Alô? É importante destacar que esses documentos eles estão disponíveis na internet para quem quiser ter acesso e lê-los, né? O conteúdo é bastante denso, tem muitas páginas, um conteúdo técnico bastante expressivo, né? Então, a ideia é a gente fazer um resumo bem breve a respeito deles, mas eles estão disponíveis na internet, as pessoas podem acessar e, inclusive, podem entrar nos canais da CAGE, inclusive, para comentar, né, fazer sugestões e observações a respeito desses documentos também. O que é a avaliação ambiental e social? A avaliação ambiental e social ela começa com isso que a gente chama de diagnóstico. Então, lembrando que teve aquele diagnóstico para a elaboração do projeto e que aqui a gente está falando a respeito de um outro diagnóstico, que é para entender que tipo de impacto, que incômodo que pode trazer na fase de implantação e que é importante a gente definir medidas para poder controlar e mitigar esses impactos. Tá? Evidentemente que a gente se apropriou de uma série de dados que foram levantados para o projeto, e fizemos complementações para dar essa visão, essa ótica do cunho de impactos que o projeto pode trazer. E o que responde esse diagnóstico? Como que são os terrenos, aonde estão os rios, aonde tem vegetação, aonde tem população vivendo, né? Aonde a gente tem infraestrutura, escola, hospitais, numa região de influência.
né? E eu falo região de influência porque o projeto, a influência do projeto, né, quando a gente observa a questão de impacto, ela não é dada só estritamente na área, na zona onde ele é implantado. Então, quando eu falo de poeira, por exemplo, de ruído, né, é evidente que eu tenho ali uma área, né, de influência onde esse ruído pode atuar. Né? Se a gente estivesse voltando ao exemplo da obra, se eu faço uma obra na minha casa, o meu vizinho pode sofrer aí com alguma questão de ruído, alguma questão de poeira, algum incômodo, tá? Então, a avaliação ambiental e social, ela vai trazer, vai responder essas questões, né? Então, quais são os problemas que o projeto pode trazer? Principalmente na sua fase de implantação. E o que pode ser feito para melhorar isso? Tá? Então, essa é o resultado que a gente está buscando com a avaliação ambiental e social. E o plano de gestão ambiental e social, ele vai se imbuir desse resultado da avaliação ambiental e social para operacionalizar questões práticas e dar soluções para esses impactos. Aqui são algumas imagens que foram extraídas da avaliação ambiental e social, mas para a gente mostrar aqui, fazer uma ilustração bem rápida. Então, a gente observa que na região onde será implantado o projeto, na região das Lagoas, a gente tem uma série de áreas expressivas e importantes ambientais preservadas. E a gente tem também uma zona de ocupação de população. E, inclusive, a gente tem a comunidade do Rio Velho, que está bem próxima ali também das Lagoas, que a gente não pode desconsiderar. Além disso, tem uma importância ambiental muito grande a região da Baía da Babitonga, né? Existem espécies importantes coexistindo nessa região, né? Existe uma área de drenagem muito importante também. E a requalificação, é evidente que a requalificação dessas lagoas, ela vai trazer um benefício, mas durante a implantação é preciso tomar cuidados para que a gente não tenha impactos adversos ao que a gente está buscando, ao objetivo principal. Então a gente precisa dar sustentabilidade a isso. Uma outra questão importante que a gente observou durante a avaliação ambiental e social é a existência de muitos sítios arqueológicos nessa região. Então, é importante também, né, a gente observar essas questões a respeito do patrimônio cultural. O marco de política que a gente está seguindo para poder fazer essas avaliações, como eu falei, né, reforçando, a gente não está simplesmente aqui querendo cumprir a legislação, que ela é importante, né, para o licenciamento do projeto, mas é buscar uma sustentabilidade maior. Existe uma série de assuntos que foram abordados nessa avaliação ambiental e social, né, e que perspassa por diversos segmentos. Qual que é o resultado dessa avaliação ambiental e social? Apesar do projeto ele ter todo esse cunho, né, que aliás toda essa parte técnica que foi apresentada, o objetivo é gerar menos concreto, gerar menos infraestrutura, tentar trabalhar com soluções baseadas na natureza, a gente acabou chegando num resultado onde os impactos eles têm uma ocorrência moderada. E muitos deles são específicos do local onde vai ser implantado o projeto e do seu entorno próximo. Além disso, eles têm um caráter amplamente reversível e a gente consegue tratar eles com medidas conhecidas, medidas mitigadoras conhecidas. Alguns dos impactos que a gente observou, né, a gente tem impactos positivos e impactos negativos, tá? Alguns dos impactos mais expressivos que a gente observou durante a avaliação, né? A questão da expectativa na população. Quando eu falo expectativa, é exatamente todas as perguntas que vocês têm aí, que vocês devem estar trazendo hoje para a gente. E é importante fazer uma divulgação de informação, é importante fazer um diálogo com a comunidade, para ter um trabalho de engajamento e participativo e poder tratar qualquer tipo de impacto que pode derivar dessa falta de informação que vocês tenham, tá? Então, esse processo, inclusive, de consulta, ele faz parte das ações
do marco de política que a CAGE adota e que está envolvido nessa avaliação ambiental e social, inclusive. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais depois a respeito das medidas de mitigação relacionadas. Outras questões aqui, ruído, emissões, resíduos, né? São outros impactos que são bem característicos desse tipo de projeto. Né? Deterioração de áreas, impactos no rio e risco de acidentes. E aí eu coloco para vocês aqui que a gente tem duas características principais de impacto que a gente tem que observar. Tem impactos que a gente sabe que eles são certos de ocorrência, a gente sabe que eles vão acontecer. Por exemplo, geração de resíduos. Né? Um projeto, uma obra, ele tem geração de resíduos, então a gente vai ter que tratar esses resíduos, vai ter que ter lugar adequado para poder separar esses resíduos, tem que ter um transporte adequado, tem que ter uma disposição, um tratamento para cada tipo de resíduo. Tá? E a gente tem impactos que eles não necessariamente vão ocorrer, mas a gente tem que estar preparado caso eles ocorram. Tá? Principalmente quando a gente fala questões relacionadas a situações de emergência. Além dos impactos negativos, a gente tem impactos positivos também, decorrentes do projeto, e eu não vou ficar me estendendo nos impactos positivos, porque foram falados vários já aqui na parte técnica. Fazendo uma abordagem rápida a respeito dos impactos que foram identificados aí na avaliação, a gente selecionou aqui 5 grupos para falar rapidamente deles. No total, foram identificados 12 impactos, sendo 8 negativos e 4 positivos. Tá? Mas eu vou falar de 5 grupos de impactos aqui. Impacto relacionado à acessibilidade, né? Que é uma possibilidade que pode acontecer e que aí é importante adotar medidas para dar segurança, para dar acesso adequado, né, não inviabilizar passagem de pessoas. Um outro grupo que a gente observou, interrupções pontuais. Aqui ele está dizendo a respeito do abastecimento de água, mas a interrupção pontual ela pode acontecer também em outros serviços essenciais, tá? Como, por exemplo, a ligação, o fornecimento de energia elétrica. Então, se num determinado momento precisar fazer alguma conexão de energia para que o projeto comece a funcionar na fase de operação, né, quando a gente estiver lá avançado com a obra, né, pode ser que, de repente, necessite pedir para desligar a energia para poder fazer a conexão. Tá? Eu estou dando um exemplo hipotético do que pode acontecer. Nesse caso, esse é um caso bastante típico do impacto que a gente quer evitar, de alguma forma, mas que ele pode acontecer. E caso ele ocorra, quais são as medidas para poder reduzir os efeitos desse impacto, né, seja na magnitude dele, seja na temporalidade, no tempo que ele vai ficar acontecendo. Tá? Então, primeiramente, a gente sempre observa medidas para se evitar esse tipo de impacto, para que não haja corte de energia, por exemplo, né, e caso seja necessário, é preciso fazer todo um trabalho, desde a comunicação com a comunidade, né, a observação de momentos que gerem menos impacto desse corte de energia, né, períodos menores possíveis de interrupção do fornecimento e o restabelecimento do fornecimento de energia. Tá? Outro grupo também de impactos que a gente observou, a parte de segurança. Movimentação de máquinas, risco nas áreas de escavação. A gente pode falar também na parte de trânsito de máquinas pesadas, né, veículos pesados nas vias, que podem trazer algum risco também, inclusive à população. E tem a saúde e segurança do trabalhador, que também é observado dentro das políticas que a gente precisa tratar aqui nesses documentos. Próximo grupo são os grupos dos resíduos, que a gente já falou um pouco também. Então, a geração de resíduos da construção civil. Tem construção civil, vai ter escavação, vai gerar resíduos. Então, a gente precisa ter uma política, um plano para fazer a gestão desses resíduos. E a parte de emissões, né? Emissões atmosféricas, ruído, poeira, caminhão passando na via, a via não é asfaltada, vai levantar poeira. Como que a gente vai fazer para poder mitigar essa situação? Num dia que tiver muito seco, que tiver bastante poeira, muito movimento de caminhão pesado,
como que vai fazer para poder reduzir essa situação. Alguns desses impactos, eles também envolvem os incômodos que eles podem trazer à sociedade, à população, principalmente de entorno. E eles vão estar relacionados com bem-estar e qualidade de vida, ou seja, incômodo com poeira, barulho, movimentação de máquina, né? Tudo isso a gente falou um pouquinho, né? Comunicação e transparência, que está relacionado com aquela questão de expectativa que a gente comentou, né? Então, como tratar isso? E a parte de acessibilidade às residências, comércios. E aí a gente chega nas medidas de mitigação. Como que a gente vai tratar esses impactos que a gente identificou. E aí eu apresento para vocês aqui 6 grupos de medidas selecionadas que vão ser descritas com mais detalhe no plano de gestão ambiental e social. Então, relacionado ao trânsito, né? Então a gente precisa implantar uma sinalização adequada, tem que ser feita uma comunicação prévia a respeito, principalmente se tiver alguma interrupção de via, uma redução de via, então no entorno, principalmente na comunidade de entorno, tem que ser avisado, né? Feita uma divulgação. Rotas alternativas seguras, então a gente tem que dar segurança para a circulação de pessoas. A parte de acessibilidade, e acessibilidade a serviços essenciais, que a gente também até já deu exemplo ali da questão de fornecimento de energia, mas isso com relação a qualquer tipo de serviço essencial. Com relação à segurança, então o isolamento físico da área, da obra, para não ter contato com a população, sinalização visível, fiscalização constante, treinamento e conscientização de mão de obra para poder dar segurança para todos os trabalhos. Né? E aqui eu faço uma observação importante também. Dentro das medidas de mitigação, a gente tem definido a responsabilidade de cada parte a respeito da implantação e a garantia de que aquela medida ela será realmente implantada. Tá? E aí, no caso, a gente tem 2 interagentes mais importantes. Um deles é a empreiteira que é contratada para fazer a implantação do projeto e a outra é a Companhia Águas de Joinville. Em muito das atividades, principalmente relacionada à obra, à implantação da obra efetivamente, a CAGE ela faz um trabalho de supervisão em cima da empreiteira. E esse trabalho de supervisão vai garantir que a empreiteira realize realmente aquelas atividades que estão previstas ali no plano de gestão ambiental e social e que são de responsabilidade dela. Tá? Como que a empreiteira vai ter isso definido? No edital de licitação. Então, o próprio plano de gestão ambiental e social ele acaba fazendo parte do bojo do edital de licitação. Então, ela vai entender, a empresa que estiver concorrendo ali, ela vai entender o que precisa ser feito, aquilo se torna um compromisso dela para poder ganhar lá o certame e poder fazer a implantação do projeto, e ela tem que cumprir tudo aquilo que está no plano de gestão ambiental e social. Muitas dessas atividades da empreiteira estão nesse grupo 4 aqui, que vai estar relacionado com isso. Controle de poeira, ruído, emissões, vibrações, resíduos, supressão de vegetação caso haja, né? Escavações. Tá? A gente tem um próximo grupo aqui também que está relacionado à redução de riscos e atendimento a emergências. E que aqui é importante a gente observar a questão principalmente de saúde e segurança do trabalhador e risco de emergências como, por exemplo, incêndio, né, situações que a gente não espera que aconteçam, mas a gente tem que estar preparado caso elas ocorram. Tá? E, por fim, um outro grupo que é a parte de engajamento e participação social. Né? Mais uma vez, essa atividade que a gente está fazendo aqui, ela faz parte também, né, de todo esse trabalho de mitigação, né, e atendimento que a gente considera importante para atender a política ambiental e social da CAGE. E aí, finalizando, falando no geral, né, essas medidas elas estão organizadas no Plano de Gestão Ambiental e Social em 16 programas. Tá? A gente tem 16 programas ambientais e sociais dentro desse Plano de Gestão Ambiental e Social, que ele vai tratar de todas essas vertentes e essas necessidades de mitigação
que precisam ser feitas e que foram identificadas na avaliação ambiental e social. Tá? Mais uma vez, os documentos estão disponíveis para quem quiser ter mais contato, né, entender um pouco mais a respeito de cada uma dessas medidas de mitigação ou da avaliação que foi feita para chegar nesse resultado. Tá? A gente se coloca à disposição. Eu encerro aqui a minha fala nesse momento e passo a palavra para o pessoal da CAGE, né? Acho que a gente volta. Muito obrigado mais uma vez aí pelo momento, tá? É, oi. Tá. Bom, eu só gostaria de registrar e agradecer a presença da vereadora Vanessa Falck. Também estamos aqui com os assessores da vereadora Vanessa da Rosa, do instrutor Lucas. Não sei se tem mais algum representante ou vereador aqui, mas eu acho que é isso. Bom, agora nós vamos para o momento das manifestações, tá? Quem, então, gostaria de realizar manifestação, como eu já expliquei anteriormente, preenche o formulário de manifestação. E eu vou, então, chamando, conforme eu recebo, a Aline, desculpa, a Aline, o pessoal aqui vai recolher. Valmor, por favor, ajuda a Aline para recolher as manifestações, e eu vou recebendo, e conforme vão chegando, eu vou... Quer registrar a tua manifestação também? Tu preenche pode preencher um. Aqui, um formulário. Tem aqui, ó, Vanessa. Tem aqui. Tá. Uhum. Tá. Uhum. Eu vou dar um momento, então, para preencher e receber. Mais um? Ah, tá em branco? Tá. Não tem problema. Estamos disponibilizando, então, prancheta, o formulário, canetas. É só levantar a mão que a gente... nós vamos... Uhum. Bom, eu vou iniciar, então, chamando o Sidney, por favor. O primeiro... Ah, tá fazendo a boquinha. Sidney foi o primeiro inscrito. 3 minutos, então, para a manifestação, tá bom? Eu vou só cronometrar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o pessoal da CAGE, né, e o pessoal da empresa que está desenvolvendo esse projeto junto a eles aí. Projeto bonito, maravilhoso. Eu sou o presidente da associação aqui da comunidade de Rio Velho, então esse projeto vem dizendo o quintal da comunidade, né? O que eu quero questionar hoje, dona Alessandra, que nos preocupa, é sobre estar fazendo todo esse tratamento das lagoas ali, e não acontecer aquele impacto que aconteceu da última vez sobre aquela caixa que teve o problema da recepção e poder estar causando impacto lá, poluindo tudo novamente e perder-se todo um trabalho que leva anos para ser construído em dias, né? É a questão que a gente acabou questionando naquela vez, se existiria a possibilidade de a gente trabalhar com 2 caixas dessas para poder fazer a manobra quando necessário, né? E não havia nenhuma no projeto. A senhora sabe nos dizer se realmente vão ter possibilidade de ter essa segunda caixa para essa proteção?
Fica mais Bom, obrigada pela pergunta. Meu nome é Cláudia, atuo na área de gerência e qualidade e meio ambiente da companhia Águas de Joinville. Sim, essa é uma preocupação. Eu não tenho a informação, né, agora para confirmar, mas a gente vai entrar em contato com as equipes que estão trabalhando no projeto ali da ampliação, né, da ET Jarivatuba, para confirmar se essa melhoria está sendo contemplada. Mas, de qualquer forma, o projeto não é para ter mais o lançamento do efluente tratado nas lagoas. Ele vai ser lançado diretamente no rio, através do emissário que já está instalado, já está implementado. Bom, agora a segunda manifestante, senhora Francisca, pode chegar. Outro microfone tem? Ali. Boa noite. É uma pena, né, que uma reunião tão importante, uma audiência tão importante tenha pouca gente, né? É o interesse de muita gente, é a gente que faz parte, né, há muito tempo dessas reuniões, vem acompanhando lá desde o início esses projetos que está acontecendo. A minha pergunta é, essas lagoas, elas vão ser só contemplativa ou vão um dia podemos dizer que podemos pescar nessas lagoas? Pessoal, boa noite. Deixa eu me apresentar, não participei ainda, né, com nenhuma intervenção. Eu sou o Vitor, trabalho na Fito Restore enquanto diretor de operações e eu tô, né, com esse projeto desde o primeiro momento, né, com a concepção desse projeto, desde o momento onde a gente procurou entender todo o aspecto do impacto que hoje ele se encontra e as possibilidades, as oportunidades que a gente poderia levar para esse projeto. Para quem participou das reuniões iniciais, a gente trouxe aqui exemplos de projetos nos quais a Fito Restore já havia feito, já fazem parte do nosso portfólio. Então, nós trouxemos aqui cases internacionais. Na Fito Restore tem projetos na Europa, na Ásia, na África. Um dos grandes cases de referência que já estão validados para essa solução que a gente está trazendo aqui é um projeto no Marrocos, que exatamente como é a situação aqui, são lagoas de tratamento que estão desativadas. E a gente, enquanto uma estação de tratamento que está desativada e que está passando por um processo de requalificação, a gente vai alcançar um nível de qualidade dessa água própria para a convivência humana. Agora, a segurança para você ter uma água própria para consumo, ela não é possível a partir desse nível de intervenção que a gente está trazendo aqui. Então, assim, é uma água de muita qualidade, é uma água que vocês vão poder ter contato, mas não é uma água própria para consumo, né? Então, acho que esse é o nível que a gente vai ter. Agora, isso vai ser muito bem controlado, né? Muito bem comunicado. Então, todo esse processo de uso e ocupação desse espaço vai ser devidamente comunicado. Mas a gente tem que entender que a gente está pegando uma estação de tratamento e está requalificando ela. O que tem ali disposto já foi esgoto um dia, né? Hoje é água com lodo, com uma série de patógenos. Então a solução ela vem no contexto de qualificar tudo isso para trazer muita segurança, né? Então a requalificação ela está presente, mas ela não é uma água própria para consumo. Obrigada. Próximo, então, manifestante, por favor, vereadora Vanessa Falck. Boa noite a todos, a todas, né? Uma alegria
estar aqui novamente. Cumprimento o Sidney e toda a equipe da CAGE, mas principalmente a comunidade. Estou participando dessas discussões. A última nós tivemos, acho que foi em outubro, se eu não estou enganada, né? Muitos de vocês estavam aqui, lembro de alguns rostos. E eu vim muito na expectativa de ver um pouco além do projeto, né? Porque nas discussões que eu participei lá na CAGE, como nas oficinas também, a gente tem um sonhar junto daquilo ser também um espaço de parque, de contemplação, né? Aqui para a nossa região sul. Então, a gente tem o Parque Caieiro, que a gente trabalha para ser um parque, e a gente não conseguiu ser um parque com uma boa infraestrutura, mas a gente sabe que o ET tem essa oportunidade. A gente tem ali um espaço já que está sendo, já foi disponível para o pessoal de observação de aves, onde eles já estão usando ali, né? E eu tinha uma expectativa de hoje ter, lógico, a gente sabe que o primeiro passo é a questão do tratamento das lagoas, né? Desse tratamento do lodo. Mas, paralelo, eu imaginei que a gente ia estar trabalhando também com mais infraestrutura para estar aberto ali, disponível para a comunidade poder utilizar mais também para uma área de lazer, seja contemplativo ou com infraestrutura também para lazer, continuar a questão da observação de aves, né? Vocês apresentaram ali que é 6 anos e meio mais ou menos para o tratamento do lodo. Nesse paralelo, né? Imagino que a gente poderia estar trabalhando com a questão da infraestrutura para a gente ter um parque, buscar recurso, enfim. Mas eu estava numa expectativa de hoje estar vendo, sei lá, eu estava imaginando eu caminhando já na lagoa, mas eu só vi o tratamento do lodo. Então, eu queria entender melhor dessa parte do lazer, essa parte do parque, que foi a minha expectativa de vir aqui. Seria isso, obrigada. Passar a palavra para o César. Boa noite, vereadora. Né? Sim, o parque é um dos grandes chamarizes do projeto, mas a nossa preocupação primeira e o compromisso que a companhia tem é com relação a recuperar as lagoas. Esse é o principal objetivo deste projeto. O parque é algo a mais, que sim, a gente também tem essa ansiedade, a gente viu o projeto, é muito bonito também, porém essa audiência aqui é para falar do projeto que a gente vai ter que tirar do papel. O parque envolveu, inclusive, a participação de outras secretarias, né, que contribuíram, tanto da CEPUR, quanto do turismo, com o Guilherme, porém, serviu para fazer toda a parte de elaboração do projeto do parque, porém ele não é neste momento, como foi colocado. A gente faz a fase 1 e fase 2. A fase 1 e fase 2, inclusive, permite a gente passear nas lagoas, né? Mas não vai ter a infraestrutura ainda investida. Não quer dizer que a companhia ou a prefeitura não tenha a intenção de tirar esse projeto também do papel. Mas como foi falado, são etapas. Hoje, primeiro, a gente precisa recuperar as lagoas. Recuperada, aí agora vamos. Tá boa, tá bonito, não tem nenhum perigo, como o Vitor colocou, a qualidade da água tá boa, dá de aproveitar e dar transformar num parque. Aí sim, é uma questão de buscar recursos, tirar do papel junto com o governo. Mas hoje essa audiência é para explicar como que a companhia vai conseguir fazer a implantação e a recuperação das lagoas. Então é por isso que a gente não entrou no detalhe do parque hoje, porque não é a intenção, a primeira fase, né, que é o do projeto. Mas sim, ele continua, vai ser um produto entregue pela Fitorrestore, mas, né, só recapitulando, é para uma outra etapa, ok? Só para... Claro? Eu acho que é importante só complementar que toda essa expectativa, né, ela foi muito considerada, foi muito importante a participação de vocês, do que vocês pensavam para o uso futuro, e foi com base nessa escuta que foi se desenhando um projeto da forma como foi apresentado aqui, e que ele permite, viabiliza a implementação futura de tudo aquilo que foi sonhado nas oficinas, né? Mas como o César falou, a primeira etapa a gente precisa trazer a qualidade ambiental e tudo aquilo que foi proposto, né, por vocês, da expectativa, né, do que deveria ter, qual seria o uso, a lâmina d'água, eu lembro muito bem das primeiras oficinas, né, a gente quer que mantenha a lâmina d'água, porque tem os pássaros, então a solução proposta, ela está viabilizando e está permitindo isso, só foi possível, né, com a contribuição de vocês nas fases iniciais, mas é um passo de cada vez, né, então o compromisso da companhia é com a requalificação ambiental, então é uma forma também de viabilizar uma execução mais rápida, mais ágil e
dando esse primeiro passo, a gente abre também o caminho, né, para avançar aí na realização aí do sonho que é compartilhado com a gente também. Então, continuando as manifestações, chamo o senhor Ezequiel. Boa noite a todos, sou o subtenente Queiroz. Apesar de ter trabalhado há muitos anos aqui na região do Paranaguamirim, fui comandante da base, uma base provisória ali na subprefeitura do Panágua. A minha questão aqui é outra, é sobre a viabilidade. Hoje eu sou um morador, faço divisa ali com a Água de Joinville. A minha família mora há muitos anos nesse local. E quando a gente vai sair ou entrar no Paranaguamirim, hoje está sendo impossível você transitar na Rio Velho ou Espigão. As laterais, quem mora nas laterais ali dessa rua, demora um bom tempo para poder adentrar nessa rua. Como que vai ser posteriormente? Com essa viabilidade, que esse parque, vai vir gente da cidade toda. O que está se pensando? Foi comentado alguma coisa anteriormente, mas não foi explícito. O que está se pensando na viabilidade? Só gostaria de falar para a nossa amiga que eu já comi peixe dali. Né? Existia um cara que vendia ali no Palágua, numa bicicleta, para os vizinhos, e nós não sabíamos que era dali. E nós já comemos, muitos vizinhos dali já comeram peixe. O meu filho, eu hoje tenho 30 anos de idade. E há 30 anos atrás, eu fazia piquenique naquele local ali. Em 2016, eu já fiz alguns vídeos, inclusive tem na rede social aí, pedindo um parque para esse local. Porque já dava para perceber que poderia acontecer isso. Até porque muitos vão para o Parque Malfi e aqui nós temos um bem parecido. Então, na realidade, a minha preocupação é mobilidade. Como que vai ser? Se alguém puder responder. Ezequiel, interessante a pergunta, né? Então, assim, a gente sabe que, apesar que hoje, né, a pauta fundamental não é o espaço enquanto uso público, a gente está aqui trazendo o contexto da requalificação do processo ambiental, mas, assim, vou trazer para você, como você pôde perceber na fala da equipe, na fala do Marcelo, esse projeto ele é um projeto que ele está pautado num grande arcabouço de estudos, de diversas vertentes. E uma dessas vertentes é o impacto de vizinhança que essas intervenções no futuro vão causar na comunidade. E a respeito do contexto da mobilidade, toda a análise da infraestrutura existente e do que está sendo planejado para o desenvolvimento da região de Joinville para o futuro foi levado em consideração. Ele foi pautado isso e espacializado no tempo para que exatamente quando esse projeto ele vir a ser materializado enquanto um espaço de ocupação na população, toda a infraestrutura urbana que alimenta esse programa, ele comporte o número de visitantes. Então, foi avaliado a densidade populacional do momento atual e do momento futuro, assim também como todos os equipamentos de transporte, toda a infraestrutura viária e todo o restante do arcabouço de serviços públicos que precisam ser suportados para que um equipamento desse porte venha a ter a funcionalidade que ele vai vir a ter no futuro. Tá? Então, isso está contemplado no projeto para que o parque ele contemple essa estrutura como um todo, tá? Não só está contemplado, mas como também está muito bem conversado também com a Sepura, assim. Foi uma coisa que foi muito conversado, né, com a CAGE, o pessoal da CAGE está aqui, participou de todo esse, né,
a Secretaria de Planejamento Urbano participou, a Secretaria de Mobilidade, enfim, todas as secretarias que tinham essa interface participaram desse processo. A CAD capitaneia muito esse processo, né, para conversar com as secretarias e trazer quando um tema desse, por exemplo, vem, porque ele perpassa a área, né, a área de intervenção, e a gente sabe que ele tem um impacto na vizinhança. Então, tudo isso foi feito e, obviamente, foi conversado com a secretaria, teve que fazer um ajuste no plano viário, enfim, e tudo isso foi conversado exatamente para a gente conseguir manter os impactos benéficos, né, do projeto, mas também conseguir fazer todo esse ajuste na vizinhança que ia ser necessário, porque agora, né, pensando nos usos futuros principalmente, aumenta muito o fluxo, que é um pouco da sua preocupação, mas que é uma preocupação que a gente também tinha, que a gente trouxe e que a gente contemplou no projeto, já alinhado com as secretarias municipais e com a CAD também, tá bom? Próximo, então, manifestante, por favor, senhor Reinaldo. Boa noite a todos e todas. Reinaldo, morador de Joinville há 40 anos. Primeira pergunta, quanto vai ser financeiramente esse projeto? Qual é o valor financeiro desse projeto? Aqui uma sugestão para a CAGE. Quando tiver uma consulta pública, não deixar só lá no site da própria CAGE, como está. Colocar na prefeitura, porque a CAGE é da prefeitura, então teria que estar lá, tem um ícone lá, consulta pública, audiência pública. Eu só verifiquei esses documentos hoje à tarde. Eles são intensos, né? Mas a gente observou que há uma qualidade no estudo. Tá? Não tenho ainda determinante de analisá-lo profundamente, mas mediante um repasse que eu fiz hoje à tarde, deu para mim verificar que houve um profundo estudo desse processo. Falando aqui da lagoa, que é a nossa vida, né, que fala lá do odor, né, da grande cicatriz que tinha dessa lagoa, que era o odor, que chegava, por exemplo, onde eu moro, no Ademar Garcia, e muito além disso. Na questão do ambiente que vai ser transmitido, né, com esse projeto, que eu acho que é um projeto viável e salutar, inclusive, porque ele vai garantir, inclusive, o ar, um ambiente melhor, né, vai dar uma qualidade para esse local muito bom. Mas eu também vim na expectativa da vereadora, né, porque quando a gente senta e conversa, todos que estão aqui fizeram esse trabalho na última oficina, e um sonho, né? Um sonho. Esse sonho vai ficar para mais 6 anos, 7 anos. Como viabilizar, então, essa questão urgente de que isso possa ser, por exemplo, uma área de lazer importante para toda esta região sul, né? E quiçá para a cidade. Hoje já fala dos habitantes 500 e poucos mil, nós já estamos 600 e pouco no documento, né? Também tem que verificar essa questão. Falou a questão da segurança, mas eu estou muito preocupado com a questão mesmo de lazer na Zona Sul. E, por exemplo, andar pelo parque é interessante porque você pertence a ele, né? Você vai trazer o pertencimento a essa condição desse processo. Então, a preocupação nesse momento é isso, né? A gente não pode ficar conversando e lamentando, por exemplo, tudo aquilo que a gente conversa, tudo que a gente coloca no papel, que olha olho no olho, né, seja jogado de fora. Obrigada, senhor Reinaldo. Senhor Reinaldo, acho que esse é um tema bastante pertinente, né? A nossa, retomando assim, um pouco do histórico, né? E o que nos traz até esse momento assim de estar muito maduros para estar apresentando esse projeto para vocês. As fases iniciais, né, dessa trajetória, ela demandou assim muito planejamento da nossa parte, né? Da nossa parte enquanto
todos nós aqui que estamos envolvidos, inclusive vocês, que tiveram muito valor, né, os nossos prévios encontros, e aí a gente foi buscando essas percepções. E para definir a melhor estratégia para esse programa, o programa de tratamento, várias possibilidades surgiram. E algumas premissas foram postas, dentro das quais muitas delas eram muito importantes para a comunidade e foram praticamente valores definidos pela CAGE enquanto processos que não poderiam ser alterados, né? Então, um desses critérios de definição de projeto está pautado na questão do odor, do impacto que isso geraria. E quando a gente traz para esse contexto aqui o uso da fitorremediação, sem o manejo desse lodo de dentro das lagoas, o que a gente está buscando é o menor impacto socioambiental no contexto geral como um todo, para que isso não traga transtornos para a população. O contraponto que a gente tem que pautar numa situação como essa é o tempo que esse processo, adicionalmente, ele leva, né? Porque a gente está falando de uma solução baseada na natureza, uma técnica já muito consolidada, muito validada, mas por ser um processo natural, ele demanda o tempo que a gente já conhece e estipula para essa solução, que a gente está trazendo aqui num desenho aí de 6 anos e meio, né? Então, quando a gente traça esse paralelo do tempo que a gente necessita para requalificar esse espaço, a gente também está olhando para o desenvolvimento da região, para os próximos passos do desenvolvimento urbano, que é, assim, a gente tem uma demanda necessária para que esse processo natural ele sustente a solução e que o desenvolvimento do equipamento público ele ocorra também nesse mesmo intervalo de tempo. Porque primeiro a gente precisa garantir segurança ambiental, para que depois esse espaço possa ser acomodado pela população, né? Então acho que esse contexto aqui traz um pouco aqui da onde a gente está definindo, né, como é que esse programa anda para frente. O senhor perguntou a respeito de orçamento, né? Então esse orçamento para essa fase de requalificação ambiental, ele está da ordem de 30 milhões de reais. Tá? Então esse é um programa aí que está sendo traçado e que a CAGE já está trabalhando para conseguir viabilizar aí no curto prazo. Para a fase de requalificação ambiental. Exatamente. Eu acho que é importante destacar também que os orçamentos preliminares, e foi um dos motivos que também nos motivou a buscar soluções alternativas, é que o método convencional lá atrás, para remover, desaguar e transpor esse resíduo em aterro, estava na ordem de 80 milhões. Então, além de trazer um ganho, né, ambiental e social, né, para melhorar o uso, então também é uma solução que prezou muito pela questão de viabilidade financeira. Não recebi mais manifestação. Alguém gostaria ainda de se inscrever? Quando a gente participou lá no passado, nas oficinas, né? O planejamento era um parque. E agora frustrou o parque. 6 anos para a implantação, o término das lagoas, para ela ficar pronta. Aí quando vai ser o próximo planejamento para o parque? Aí vai ficar, estava conversando aqui com o Queiroz, não sei se eu vou chegar a ver esse parque. Então, é algo que a gente gostaria muito que acontecesse, porque foi muitas e muitas oficinas que a gente participou para que esse parque acontecesse. Tinha até planejamento, tudo, e
Agora é frustrante, claro que eu sei que as coisas têm que acontecer tudo no seu devido momento, mas o sonho continua. Eu sou presidente da Associação de Moradores do bairro Ademar Garcia e participo de todos os debates. Não quero dar notícia ruim, mas o que tem que ficar bem claro é que a gente não está não querendo fazer o parque. Fique bem claro isso. É que esta etapa a gente tem que fazer a recuperação das lagoas e essa é a responsabilidade que a Águas de Joinville fez. Quando a gente contratou o Fito Restore, justamente os projetos que ela trabalha, ela sempre possibilita a implantação de um parque. Então, assim, que nem a Cláudia comentou, uma das soluções que era tirar e levar para aterro, a lagoa ia ficar lá, não ia possibilitar fazer um parque. Uma outra alternativa lá, pensou, vamos fazer um aterro sanitário, aproveitar aquele espaço e tirar as lâminas, também não ia... Então, assim, todas as soluções que estavam sendo estudadas, nenhuma delas possibilitava aproveitar aquela área para um futuro parque. Porém, a Águas de Joinville, é por isso que essa audiência é lá da Águas de Joinville. A Águas de Joinville não vai fazer o parque sozinha. Aí tem que ser uma decisão junto com a prefeitura, porque vai envolver outras secretarias. Não quero dar uma má notícia, não quero deixar o pessoal, mas que hoje a gente está mostrando um compromisso que sim, esse a gente vai fazer. Estamos correndo atrás de recursos, 30 milhões, não é pouco dinheiro, né? E a gente precisa fazer esse aqui. E ao mesmo tempo, como foi colocado, tem o tempo de fazer toda essa recuperação, é uma questão de trabalhar junto com a prefeitura para verificar a possibilidade, a viabilidade econômica de implantação do parque. Então, né, deixar claro, pode ser uma notícia que não era o que vocês esperavam, mas é que hoje essa audiência é desse assunto, ok? Não é que o que a gente falou lá atrás foi perdido. Está aqui, vai ser entregue, está guardado e vai ser seguido junto com as secretarias. Deixar bem claro isso, ok? Né, para não ficar... Desculpa, eu entendo você, mas todas as reuniões que as outras vezes que eu fui, alguns também foram, sempre era oficina de requalificação das lagoas, igual hoje, a audiência da requalificação das lagoas. E sempre foi muito focado nos parques, entendeu? Nossa, a gente estava com aquelas pranchetas grandes, identificando onde a gente queria área de lazer, onde a gente queria caminhada, onde a gente queria área de aves. Perfeito. Daí, então, Não, perfeito. Na memória nossa, o último momento foi com essa oficina de unido, então, tipo, para nós é a mesma coisa. Vou falar pelo que a gente acompanhou dentro da Águas, que também incluiu, toda a parte foi discutida lá dentro, a gente discutiu muito a questão do parque, Cláudio, toda a equipe aqui também discutiu o parque. Porém, as oficinas, o que era, até foi colocado aqui, precisava escutar todo mundo, precisava saber os anseios da população para que o projeto do parque tivesse todos esses anseios para botar no projeto. Porém, o tempo todo, se for ver, sempre foi requalificação das lagoas. A gente vai requalificar elas. O parque é uma outra infraestrutura a mais. Então, assim, não sei se está tendo talvez uma mudança aqui, uma confusão, é porque hoje a gente está falando da primeira etapa. O projeto todo, contratado pela Fito Restore, é de tudo. Por isso que a gente sempre falou de tudo. Ok? Vamos deixar bem claro essa situação. Pode ser o Reinaldo, gostaria de se inscrever? Tenha dúvida disso. Agora, não pode achar que tudo aquilo que a gente estudou junto com a CAGE, porque foi a CAGE que trouxe esse projeto do parque, não seja também colocado aqui como uma realidade. Então, não é uma coisa fora da outra, para mim. Não é uma coisa fora da outra. O que está em questão aqui já se deu para saber. Foi a questão do preço. Era 80, vamos gastar 30 para garantir um direito legal que precisa ser feito. Porque senão vai para o quê? Vai para o judiciário, se não fizer. E por isso vão gastar 30 milhões do povo, que já paga uma água bem cara, tá?
E trazer esse tema, mas trazer o outro também é complexo e precisa ser respeitado. Não é simplesmente, veio aqui fazer, não. Nós tínhamos essa expectativa quando fala-se do parque. Quando se fala do parque, se fala do parque geral para toda a sociedade, principalmente da sociedade que está faltando lazer na Zona Sul. E outra coisa, gostaria, que nem eu comentei aqui, uma sugestão, na rapidez de ver o documento lá, mostra quando chama essa audiência pública, que a consulta pública vai só até hoje. Tá? Eu gostaria de sugerir à CAGE que deixasse pelo menos mais uma semana em aberto. Tá? É um tema difícil, é técnico, né? Mas para que as pessoas se manifestem, quem quiser, né? Em relação, inclusive, a essa reunião. Porque isso é democrático, isso é democracia. A gente não pode estar pontuando porque é um tema estabelecido. Aqui houve também uma discussão que está inserido e que precisa ser conversado com a sociedade daqui, da Zona Sul, urgentemente. Obrigado, seu Reinaldo. Mais uma inscrição aqui do Sidney. Pessoal, só rapidinho aqui, o que eu queria dizer, compartilho ali dos sentimentos e também, né, da colocação do seu Reinaldo, da dona Francisca, né, o senhor ali. Eu acho que, pelo que eu entendi, primeira etapa agora, reduzindo valores. E o projeto do parque queria ser entregue, porque pelo menos a gente viu e a própria vereadora acompanhou, que seria pelo menos entregue o projeto do parque, né, para que a gente pudesse captar esse recurso. Então, eu acho que essa possibilidade a gente deveria manter, porque eu acho que 30 milhões para requalificar as lagoas, um projeto não vai sair tão caro, né, incluso aí no meio. Então, eu acho que o projeto poderia estar incluso e ter saído aí, né? Para que a gente consiga, pelo menos, junto com o pessoal aí, buscar esse recurso aí para o parque. Sim, só reforçando, o projeto está incluso e ele vai ser entregue, projeto do parque. Uhum. Estamos quase finalizando o tempo das manifestações. Mais uma chamada aí, se alguém quiser. Se não, podemos encerrar. Mais alguém? Não? Então tá. Dou por encerrada, então, a audiência pública. Agradeço imensamente a participação de vocês e uma boa noite. Temos ainda um cafezinho ali, fiquem à vontade.